partir daquele momento, dos anos 2000, a atividade deslanchou. O meu pai já tinha introduzido essa raça anos anteriores e eu dei continuidade a esse trabalho. Olá, meu nome é Marcelo Batista, sou supervisor de compra do Piracanjuba Procampo. Estamos aqui hoje na cidade de Saudades, no estado de Santa Catarina, com a família Yankee, que vai nos contar um pouco da sua história na atividade leiteira. Seu Orlando, conte para nós um pouco da sua história na atividade leiteira. Quanto tempo o senhor começou? Tivemos uma vaquinha e mais uma novilha. Aí logo em seguida, esta novilha também se tornou vaca. A nossa produção de leite já aumentou. Então, em primeiro plano, era o leite destinado para o consumo. O restante, então, foi entregue para o leiteiro. Daí se levava o leite daqui até lá, na beira da estrada, com um baldezinho, né? Porque era pouco. Alguns dados eu tenho anotado aqui, né? Mas na verdade, na época era difícil fazer resfriamento do leite, porque luz elétrica não existiu, nem geladeira, né? Daí o leite que nós tirava de noite, ou ordenhava de noite, a gente levava com um balde num poço que tinha ali, ó, perto da lagoa. Daí por cima eu atravessei um palanque, improvisei uma corrente com ganchinho, para poder regular o balde do leite dentro da água, para ele se manter de acordo com a temperatura da água do poço até o outro dia. Isso foi a partir de 1976. A gente começou a entregar 7, 8, 10, 11 litros de leite. Ademir, nos fale um pouco das mudanças, de quais as inovações que foi acontecendo durante esses anos de atividade leiteira nessa propriedade. No ano de 2000, então foi adquirido a primeira ordenhadeira, a ordenhadeira balde ao pé. Até aquele ano, então, a ordenha era feita manualmente, basicamente minha mãe que fazia isso. Resfriador a tarro, então o primeiro foi em 2002. Anteriormente o leite, então, resfriado na geladeira ou com litrões de gelo, né? Resfriado dentro de baldes. A partir daquele momento, dos anos 2000, a atividade deslanchou, né? A gente já vinha com uma genética mais ou menos boa. O meu pai já tinha introduzido essa raça anos anteriores e eu dei continuidade a esse trabalho. E em 2008, então, o primeiro resfriador a granel, né? Esse resfriador ainda existe na propriedade hoje. E a partir de então, a gente foi vendo que a atividade do leite, apesar de todos os desafios, era a atividade que sobreviveu e está sobrevivendo a todas as outras atividades já desenvolvidas na propriedade. Então, a partir daquele momento, a gente começou a focar mais na atividade do leite. Naquele momento, naqueles anos, era a minha mãe que também sempre me acompanhava, né? Meu pai tinha os outros afazeres, as outras atividades em volta que ele fazia mais, e eu e minha mãe que tocava mais a atividade do leite. Então, em 2014, quando me casei com a Luciane, nós passamos mais a assumir a atividade e os maiores investimentos começaram a ser a partir daquele ano, com sala de ordenha nova, ordenhadeira com braços extratores, compostos, e começamos a mudar um pouco a genética, focando no trabalho de produção de leite à base de pasto. A silagem, nós começamos ainda no ano de 2000 e produzimos silagem durante 20 anos. Ou seja, no ano de 2020 nós paramos de produzir silagem, passando a trabalhar especificamente com volumosos de grama no coxo, complementação da ração e minerais e a pasto. Então, até o ano de 2020, a gente trabalhava no sistema semi-confinado, qual a gente continua trabalhando no sistema semi-confinado, porém mudamos um pouco a forma de trabalho. Nós paramos com a produção de silagem. Até então fazia parte da complementação, era pasto e com complemento de silagem. Porém a silagem nos detinha muita mão de obra e a gente corria o risco de perder uma safra inteira. Então, depois de muito pensar, de muito planejamento, passamos a produzir leite sem produzir silagem, sem o uso de silagem. Isso nos reduziu a mão de obra e, diferentemente do que nós pensamos, nós conseguimos aumentar a produção e a produtividade. Por que vocês escolheram trabalhar com o Grupo Piracanjuba? Bom, nós trabalhamos com a Piracanjuba desde setembro de 2020. Foi uma empresa que nos passou confiança. Era uma empresa conhecida nacionalmente, trabalhava bastante com leite de qualidade
por isso que nós optamos por esta empresa, pela Piracanjuba, e continuamos nela até hoje. Então, essa é uma pergunta mais para a família. Que mensagem que vocês deixariam para os demais produtores, para quem pretende iniciar na atividade, para quem está trabalhando com essa atividade hoje? A atividade do leite é uma atividade que requer bastante dedicação. Temos que ter em mente que cada propriedade é uma situação diferente. Uma prática que funciona para nós, para o próximo de repente não funciona. Por isso que em primeiro plano, eu acredito que temos que ir atrás da busca da informação. Buscar conhecimento, buscar práticas com produtores que já estão há mais tempo. Procurar ver o que deu certo, o que não deu e escolher aquilo que mais se adapta à sua realidade. A atividade do leite, ela tem muitos altos e baixos. Sempre temos que estar preparados para momentos ruins. Os momentos bons também existem, mas é sim uma atividade gratificante que agrega valor à pequena propriedade e mantém e sustenta muitas famílias. Quando se fala em atividade do leite, estamos falando em manutenção, em sobrevivência de muitas famílias, principalmente agricultores familiares. Luciane, uma mensagem que você deixaria do que você vê para o futuro da atividade? Pretendemos aqui na propriedade continuar com a atividade do leite, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Nós dois gostamos bastante de trabalhar com vaca de leite. É uma atividade muito gratificante. Temos o Arthur, se pegar gosto pela atividade, então se ele quiser continuar. E temos o Davi a caminho também para nos suceder depois nessa atividade aqui na propriedade. E que essa propriedade continue com esta família por muitos anos. Nós do Grupo Piracanjuba só temos a agradecer por ter aberto as portas e nos receber aqui para fazer esse trabalho e escutar um pouco da história de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí à família. Nós que agradecemos a oportunidade. E você, produtor do Piracanjuba Pro Campo, que deseja contar a sua história, entre em contato.